Vídeo produzido pela Univesp TV para o curso semipresencial de Pedagogia da Univesp, para a disciplina Metodologia de Pesquisa Científica. Fundo preto, pirâmides azuis passam da esquerda para a direita. Logo do NEAD. Fundo branco, pirâmides azuis se movimentam aleatoriamente. Logo da Unesp. Logo do Redfor. Animação, metrópole em tom cinza, árvores vermelhas, desenhos de pessoas, uma seta vermelha sobe circulando uma antena, se desfaz no topo, televisão, TV Univesp, setas em direção a um cérebro, 3 estudantes, pedagogia Unesp. O cientista, ele é um cara curioso. Homem de pele e olhos claros, cabelo e bigode brancos. E novidadeiro. Curioso de que ele sempre quer saber das coisas. E novidadeiro porque ele quer usar sempre a metodologia mais adequada para saber dessas coisas. Ele entra no laboratório. Essa característica é comum a todos os que fazem ciência. A observação do mundo suscita uma determinada questão que, para desvendá-la, é preciso seguir um certo método de pesquisa. Mulher paramentada trabalhando. Método, metodologia. Na sua origem, é uma palavra grega. Uma tradução livre para o sentido de método é caminho a seguir. Os caminhos que os cientistas seguem em busca do conhecimento não são sempre os mesmos. Neste programa, a Univesp TV recuperou dos arquivos da TV Cultura o programa Saúde em Rondônia, de 2001, que acompanhou um grupo de pesquisa da Universidade de São Paulo. Que caminhos terão eles percorrido? O que buscavam? Que ferramentas usaram? Pesquisadores em um pequeno barco à esquerda da massa de pessoas. Vamos a Porto Chuelo, povoado na margem direita do Rio Madeira, 40 minutos de voadeira, rio abaixo. Reportagem de Mônica Teixeira. A voadeira desce o rio rumo a Porto Chuelo, um povoado na margem direita, a 40 minutos da capital. Há quase 10 anos, a peculiaridade da malária em Porto Chuelo, em relação ao resto do estado, chamou a atenção do professor Ernei. Em 98 e 99, sob orientação dele, Fabiana conduziu um estudo com os moradores que confirmou observações preliminares e fará parte da tese de doutorado que ela prepara. Mas não preciso me antecipar. A proa da voadeira aponta a simpática Porto Chuelo. Hora de desembarcar. Os pesquisadores saem da voadeira e cumprimentam as pessoas de Porto Chuelo. Crianças jogam futebol. Chegamos na hora do recreio. Uma das pulgas que a malária desta vila pôs atrás da orelha dos pesquisadores foi o fato de a doença acontecer aqui mais entre as crianças do que entre os adultos. Uma discrepância em relação a outros lugares de Rondônia, que foi o estado campeão da malária no Brasil no final dos anos 80 e começo dos 90. E aí nós começamos a descobrir, para nossa surpresa, Ernei Camargo, cientista e pesquisador da USP. tinha vários indivíduos que tinham o parasita no sangue, mas não tinham sintomas. Inclusive um garotinho que estava jogando bola. Nós pegamos ele do campo, ele está cheio de parasita no sangue. Bom, isso nos lembrou do modelo africano. Quer dizer, na África você tem o sujeito sem sintomas, mas permanentemente infectado. Então, isso foi vamos dizer assim, foi uma discrepância do padrão que existia. Isso era absolutamente inusitado. Inclusive não se sabia que existia isso no Brasil. Porque o que se pensava então era que toda vez que alguém tem parasita tem sintoma de malária. Esse era o dogma. Aí está a questão que a então doutoranda Fabiana Alves buscava responder. Se pessoas que tinham malária, mas não apresentavam sintomas, portanto assintomáticas, podiam transmitir a doença. O doutor Ernei Plesman de Camargo chefiou o projeto em Rondônia e orientou o trabalho de Fabiana. Fabiana vai em direção a uma pequena casa, entra e fala com os moradores. Esta discrepância, em contraste com o dogma, orientou o estudo que Fabiana conduziu há 3 anos. Os professores e ela decidiram que Fabiana combinaria 2 metodologias, o corte transversal e o corte longitudinal. Explico. Corte transversal, exame da maior parte possível da população no menor período de tempo possível. Colhe-se o sangue para buscar o parasita e examina-se cada morador para saber se tem sintomas. Por que tem que ser no menor espaço de tempo possível?
porque justamente... Fabiana Alves, pesquisadora da USP, mulher branca de cabelo castanho curto, encaracolado e olhos verdes. Quando você faz no menor espaço de tempo possível, você vai ter um indicador que é prevalência. Do universo de 180 pessoas, por exemplo, quantos estão infectados naquele momento, quantos estão infectados por uma espécie de plasmódio, quantos estão infectados por outros, quantos não tem nada. E você tem uma noção, mais ou menos, do momento. Corte longitudinal, acompanhamento dos examinados ao longo de um período de tempo. Como dona pesquisa foi bem tratada, retribuiu a dedicação e o engenho dos pesquisadores e deu lugar ao novo. Fabiana comprovou, pela primeira vez, que existiam pessoas em Porto-Chuelo infectadas pela espécie de plasmódio mais comum na Amazônia, o Plasmodium vivax, e sem sintomas de malária. Esse é o pai. Homem com bebê no colo. Esse é um dos assintomáticos que a gente acompanhou durante muito tempo. O que vai ser o seu doutorado? Caracterização epidemiológica da malária nas comunidades ribeirinhas e tentando caracterizar justamente esses indivíduos portadores sem sintomas. Tá bom. E você está trabalhando aqui e está trabalhando no Rio Machado? No Rio Machado. Tá. Na verdade, o Machado, ele foi foi uma continuidade do trabalho, porque a gente acreditava que esse perfil não era específico de Porto-Chuelo, mas isso tinha que ser verificado em outros lugares. Então, o que acontece? A malária da população ribeirinha é completamente diferente da malária de imigrantes. Migrantes é uma malária de adultos. Quer dizer, o adulto chegou, pega a malária. E população ribeirinha, malária de criança. Você deve ter entrevistado o pessoal. Adulto não tem malária. Há 11 anos, 20 anos que eu tive a última malária. Por quê? Porque ele já ficou imune. Parasitologistas no laboratório. O grupo de parasitologistas também estudou as características da malária em outra comunidade ribeirinha às margens do Rio Madeira. Por que nesta região tem mais malária que em outras regiões de Rondônia? Encontro em Vila Candelária, bairro criado no começo do século para a moradia dos trabalhadores que vieram construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. O grupo de parasitologistas decidiu estudar as características da epidemia de malária nesta parte de Porto Velho. O professor Ideobrando vai falar sobre esse estudo. Mas começamos a conversa por uma explicação sobre a natureza da pesquisa científica. A pesquisa de início... Luiz Ildebranco, cientista e pesquisador. Homem de pele clara, bigode, cabelos e olhos castanhos. Ele usa óculos e camisa social. É uma atividade de indagação sobre a curiosidade que você tem de conhecer um fato novo. Isso é a pesquisa. Você quer saber o que está acontecendo com um fenômeno que você visualiza, ou testemunha, ou presencia, e quer aprofundar o processo que leva esse fenômeno a ocorrer. Então, aí, a partir dessa questão, você se transforma num pesquisador científico se você aprender as metodologias necessárias para responder às questões específicas que você está querendo perguntar. O pesquisador Luiz Hildebrando Pereira da Silva também orientou o doutorado de Fabiana. Morando em Rondônia, na época, dirigia o Centro de Pesquisas em Medicina Tropical, o CEPEM. Porque a biologia era uma ciência muito descritiva, muito pragmática, de só se descrever o que se via. Quer dizer, e a biologia molecular, que se desenvolve a partir dos anos 50, aproximou um pouco a biologia das outras disciplinas científicas, como a física, da necessidade de você ter hipóteses. Quer dizer, através de uma observação que te cria uma questão, você tem obrigatoriamente que desenvolver a hipótese explicativa antes de ir para a verificação. Então, como é que é isso, esse jeito de pensar que o senhor acabou de descrever, como é que o senhor aplicaria aqui ao caso de Vila Candelária? Aqui é perfeitamente lógico a aplicação do sistema. Nós observamos que a prevalência de malária nessa região é particular. Certo? É diferente do geral. É particular em que sentido? A gente olha as estatísticas da FUNASA. Então, para uma população pequena, tem muito mais casos de malária nesse quarteirão aqui. Essa observação cria uma interrogação. Cria uma interrogação. No caso. Por que nessa região tem mais malária que em outras regiões? Certo? Então, aí, do que você conhece já em relação à malária, não é porque aqui baixa mais Espírito Santo. É porque deve ter mais mosquito, mais reservatório de doença, certo? E, portanto, facilita a transmissão.
Reservatório de doença quer dizer qualquer ser humano, animal, inseto ou planta onde vive e se multiplica um agente infeccioso, do qual depende para sua sobrevivência, reproduzindo-se de maneira que possa ser transmitido a um hospedeiro suscetível. Mais reservatório de doença é uma hipótese. Por que vai ter mais reservatório de doença? Porque tem mais casos de malária. Bom, então, como tem mais casos de malária, tem mais jeito de mosquito. Isso é uma alternativa. A outra alternativa nos foi inspirada de uma observação que foi feita fora daqui, numa outra localidade que não é daqui, que é a localidade de Porto Chuelo, em que se verificou que existe uma presença de pessoas assintomáticas, quer dizer, que na verdade têm a infecção malárica, mas não têm sintomas de malária. Uma outra hipótese é que existisse nessa região uma quantidade de pessoas mais assintomáticas do que em outra. Então essa é a hipótese. Essa é uma das hipóteses. A outra hipótese é mosquito particular, certo? Então, aí, para responder essas perguntas, você vai utilizar as metodologias de estudo de mosquitos. Então, você tem que fazer captura de mosquito, para saber se tem mais mosquito aqui que lá no outro lado. Pedi então para ver como é o jeito científico de capturar mosquitos. Esta escuridão é Vila Candelária à noite. A equipe de reportagem acompanha os pesquisadores Luiz Hermann, que é o capturador oficial de mosquitos, e Juan Salcedo. Pesquisadores com lanternas andam em meio à escuridão. Não tem outro caminho para chegar à casa de seu José, o agricultor. Os caçadores se preparam. Os pesquisadores sentados em cadeiras fora da casa levantam a calça até a altura do joelho. Um deles segura um recipiente. E por que você tem tantos recipientes diferentes para guardar? Porque eu não posso pôr, como eu quero trabalhar com mosquitos, na verdade, vivo, eu não posso pôr com muitos mosquitos. Eu tenho que ter 20 mosquitos por cada copo. Luiz Hermann é entomologista, quer dizer, um especialista em insetos. Juan é médico e foi dos primeiros pesquisadores a integrarem o grupo de pesquisa liderado pelos professores da USP. Veio aqui esta noite para nos ajudar a mostrar como se caça mosquito. O pesquisador captura mosquito que pousa em sua perna através de um tubo estreito conectado a uma mangueira longa para sucção. O mosquito é transferido vivo para um recipiente. Revela-se um eficiente capturador. É surpreendente o método, mas é o único que dá resultados quando se trata de insetos que gostam de gente, antropofílicos, como dizem os cientistas. Para quem estuda a transmissão da malária, é imprescindível estudar também os hábitos e o organismo do Anopheles darlingi, que carrega o parasita de um homem para outro homem. Fabiana, para caracterizar a malária entre as populações que estuda, precisou da ajuda de Luiz Hermann. Ele capturou mosquitos em Porto Chuelo e no Rio Machado e mostrou no laboratório que mosquito que pica assintomático também adquire o parasita. Sem o que, a hipótese de trabalho de Fabiana não seria verdadeira. Então, nós estudamos durante um ano, não terminamos ainda o ano, já estamos com uns 8, 9 meses, a densidade de mosquitos que atacam o homem através de metodologias que são bem, digamos, padronizadas. E isso vai trazer informação sobre essa hipótese de que o aumento da transmissão se deva ao fato de ter uma maior densidade de mosquito. Tá. Certo. Nós não observamos uma densidade de mosquitos particularmente elevada. Tá. Não, até agora. Não mais elevada que em regiões que têm menos malária, por exemplo. Então, nós temos que mostrar que é por causa dos assintomáticos que existe maior quantidade de malária. Então, nós temos que controlar os assintomáticos. Bom, será que funciona tratar os assintomáticos? Ernei Camargo. Por acaso, nós tivemos essa experiência. Com a Fabiana, nós estávamos trabalhando numa população de Ji-Paraná. No Rio Machado. O Rio Machado. E aí fizemos o corte e fizemos o exame por PCR. E encontramos vários indivíduos com parasita e sem sintomas. Bom, só que daí não podíamos ficar lá. Tinha que ir embora, passou uma semana, a Fabiana tinha que ir embora, não tem condições de subsistência lá. E aí surgiu um problema, vamos deixar esses indivíduos sem tratar, não sabe o que pode acontecer, então resolvemos tratar todo mundo que tivesse parasita no sangue. Que é recomendado, é ético, não tem problema nenhum. E tratamos. Bom, depois passou um ano, coisa e tal. O que aconteceu? Nós estávamos comparando os resultados agora com a Fabiana. As populações ribeirinhas da região, que nós não tratamos, porque não sabíamos se eles tinham ou não, tiveram um pico muito grande de malária esse ano.
Aquela população que nós tratamos todos, os assintomáticos, não teve praticamente malária esse ano. O que o Dr. Ernei disse sobre o cientista no começo do programa é de um encontro recente. O cientista, ele é um cara curioso e novidadeiro. Curioso porque ele sempre quer saber das coisas. E novidadeiro porque ele quer usar sempre a metodologia mais adequada para saber dessas coisas. Já em 2010, 9 anos depois da reportagem em Rondônia, a equipe da Univesp TV conversou com um pesquisador no Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Ernei assiste a entrevista no computador. Assim como Luiz Hildebrando, Ernei formou-se em medicina na década de 50 e seguiu o caminho da parasitologia. Aquele era um trabalho pioneiro. Nós estávamos descobrindo a malária assintomática na população. Por acaso era ribeirinha, mas se aplica à população nativa da Amazônia. E o que aconteceu é que nós verificamos que o fenômeno é bastante geral. Ele é quase que universal nas regiões endêmicas de malária no Brasil. Quer dizer, portanto, cobrindo toda a Amazônia legal. E o que ele mostra, o que mostrou o trabalho claramente, é que as crianças expostas à malária, ao longo dos anos, desenvolvem algum tipo de resistência. Natureza imunológica, evidentemente, que acaba conferindo um certo grau de proteção. E, às vezes, uma proteção absoluta. Mas, na maior parte dos casos, o adulto tem uma malária fugaz, assintomática e que não se diagnostica simplesmente. Você tratava só os doentes e os assintomáticos transmitiam o parasita para as outras pessoas. Então a doença se perpetuava, não havia nenhuma forma de combatê-la. O que nós mostramos é que em algumas populações piloto, onde nós tratamos toda a população, é população pequena, 80, 100 pessoas, onde se tratou toda a população, a malária desapareceu. Certo? Tem coisas que você faz, você abre o caminho e depois deixa para os outros. O caminho foi aberto, quer dizer, olha, tem malária assintomática, existe, e os programas de saúde pública têm que levar isso em consideração. Agora, não compete mais ao tipo de pesquisador que nós somos de implementar esse programa. Isso é a área da saúde pública. Rodovia estreita com acostamento de terra. Pessoas de camiseta branca carregando materiais próximo ao rio. Repórter de costas para o rio, casa e balsas de pessoas na margem. Vila Candelária, pessoas na frente de casa. Fabiana caminhando. Ernei sorrindo. Fabiana com colete salva-vidas na voadeira. Fachada do CEPEM. Criança morena com chupeta. Fabiana em Porto Chuelo. Pesquisadores no laboratório. Depoimentos de várias pessoas. O meu sonho, sabe, é de ser uma enfermeira. Que a intervenção imediata é muito importante em termos... Está aprendendo a pesquisar? Muito, e muito. A pesquisa, ela tem caminhos infinitos para todos os lados. Eu sei. Superfície do rio. Bloco 1, módulo 2. Programa realizado em 2010. Disciplina 10. Introdução à metodologia de pesquisa científica na educação. Programa O que é pesquisa. Responsável pela disciplina, professora Marília Freitas de Campos Tosoni Reis. Texto gerador. Metodologia de pesquisa científica. Autor do texto, professora Marília Freitas de Campos Tosoni Reis.